Olá pessoal, nesse vídeo vou explicar o funcionamento dos transistores BJT. Bem, para iniciar aqui a explicação, vamos fazer uma rápida revisão sobre junção PN com o cristal de silício que é utilizado na eletrônica. O silício é um elemento químico que possui 4 elétrons na última camada, chamada camada de valência, e ele faz as ligações químicas tendendo a completar a última camada com 8 elétrons. Aliás, essa é uma regra da natureza, né, que você tem os elementos químicos completando a última camada com 8 elétrons. Esta é o normal aí da natureza, você ter 8 elétrons na última camada. Então, no caso do silício, nós temos 4 elétrons na última camada, e quando ele se liga aos seus vizinhos, que também neste caso aqui é silício, é um cristal de silício, nós completamos com 8. Perceba que todos os átomos desta ligação possuem 8 elétrons. São 4 elétrons do próprio átomo e 4 elétrons sendo compartilhados, né, por ligação covalente, mais 4 elétrons dos átomos da vizinhança. Este é o cristal, chamado cristal intrínseco, que é utilizado na eletrônica. Bem, o cristal intrínseco, para a eletrônica, nós podemos fazer duas modificações, utilizado duas maneiras diferentes de se utilizar ou de você criar um cristal para a eletrônica. Você tem a possibilidade de colocar uma impureza pentavalente, ou seja, com 5 elétrons na última camada. E quando você introduz um átomo com 5 elétrons na última camada, é como se fosse uma peça de um quebra-cabeça que não se encaixa, né? Porque você, para fazer obedecer a regra dos 8 elétrons, né, chamada teoria dos octetos, aqui não encaixou. Você tem 9 elétrons na última camada se você colocar uma impureza, neste exemplo aqui, o fósforo. Então, esse cristal, que antes era puro, né, o cristal intrínseco, ele passou a ter uma impureza e é chamado de cristal N. Nós podemos também fazer uma modificação do cristal, e esta modificação do cristal é acrescentar uma impureza trivalente, um átomo, por exemplo, de alumínio, possui 3 elétrons na última camada. Então, sendo 3 elétrons na última camada, a peça também do quebra-cabeça não se encaixa, porque pela teoria dos octetos, né, ou seja, pela regra da natureza, nós teríamos que ter 8 elétrons aqui na última camada nessa ligação química, né? Esse cristal, quando falta o elétron, ou seja, falta um átomo aqui que poderia vir ligar aqui completando, está faltando, é chamado de cristal P. O elétron é negativo, então aqui a gente chama de cristal N, aqui faltou elétron, então a gente chama de cristal P. Bem, essas duas estruturas, cristal N e cristal P, na verdade elas sempre são utilizadas juntas, né? Você não tem nenhum componente que ele funciona sozinho, eles sempre são utilizadas juntas. E quando você coloca junto um cristal N com um cristal P, o cristal N que sobra elétrons, ele tem uma tendência, né, e isso sempre vai acontecer, dos elétrons que estão sobrando aqui migrarem para o cristal P. Veja bem, aqui nós temos uma região que a teoria dos octetos não foi obedecida, a ligação química está desequilibrada, então nós temos elétrons sobrando, né, em vez de 8 tem 9. Então quando você coloca junto, né, essas duas estruturas, os elétrons do cristal N, como estão sobrando, eles migram, né, eles caminham em direção ao cristal P. É o equivalente a uma sala lotada de pessoas, todas aqui apertadas, né, e uma sala vazia, né, que seriam os buracos aqui, essa região. Quando você tira a divisória de uma sala que está cheia de pessoas e elas têm a oportunidade, né, tem como eles irem para um lugar mais amplo, a tendência é as pessoas aqui começarem a ir para os lugares vazios. É isso que acontece aqui, né? Uma explicação assim um pouco grosseira, mas é isso. O número de elétrons aqui é muito grande e acabam esses elétrons, uma parte deles acabam indo para o cristal P.
Esse cristal P com cristal N junto é chamado de junção, né? Essa região é a junção PN, cristal P com cristal N. E, como mostrado, né, na figura anterior, os elétrons do cristal N, eles migram, né, eles vão para o lado do cristal P, porque está um excesso de elétrons. Só que esta região aqui, e né, esses dois lados aqui no centro, né, desse lado aqui do cristal N e desse lado do cristal P, eles acabam também ficando desequilibrados, né, eles não ficam muito corretos pelo seguinte: o átomo tem um número de prótons igual ao número de elétrons. Quando você pega um fósforo, ele tem 5 elétrons na última camada, porque o número de prótons no interior, né, no núcleo atômico, ele tem um número de cargas que tem 5 elétrons. Só que o elétron do fósforo, ele saiu daqui e foi para o cristal P. Então, essa região, nós temos 8 elétrons na última camada, mas o átomo perdeu o elétron. Então, essa região eu representei aqui com um positivo dentro de uma bolinha, porque esse positivo está significando que o átomo está faltando elétron nele, né? Então ficou desequilibrado. E aqui a mesma coisa, aqui nós temos um elétron girando em torno de um átomo, sendo que o elétron está a mais, né? Você tem um elétron a mais. Então esta é a famosa junção PN, que é utilizada na eletrônica moderna, em vários componentes. Bem, o que acontece com a junção PN é que se você aplica um potencial negativo aqui do lado N e coloca um positivo para atrair elétrons do lado P, esses elétrons do cristal N que já estavam migrando, né, tentando migrar para o lado P, eles vão ser empurrados, porque as cargas negativas aqui empurram esses elétrons, e as cargas o potencial positivo ou carga positiva, né, pode-se dizer assim, eles vão atrair. Então, essa estrutura facilmente vai conduzir elétrons, vai conduzir a corrente elétrica, né? Os elétrons vão passar por aqui, porque já existia uma tendência desses elétrons que estão sobrando migrarem, né, para o cristal P. Então, em termos de circuitos, a junção PN pode ser representada por este componente, que é o diodo. E quando você liga o positivo neste lado, que é chamado de anodo, né, o cristal P é chamado de anodo, você consegue passar corrente elétrica e, nesse exemplo, acende a lâmpada. Então, isso aqui funciona como um curto-circuito que vai permitir a passagem da corrente elétrica. Quando você inverte a situação, né, você coloca um positivo no N e um negativo no P, né, o que ocorre é que o positivo vai atrair os elétrons do cristal N. Perceba que aqui estavam sobrando elétrons, né, na ligação química, e esses elétrons são atraídos pelo potencial positivo da bateria. Então, os elétrons vão começando a ser retirados aqui dos átomos, mas esses átomos que estão aqui do cristal N vai ficar faltando elétrons, eles vão querer ganhar elétrons, né? O número de prótons está exigindo, né, que um elétron venha para cá. O número de prótons está maior do que o número de elétrons. Então, este potencial enorme aqui positivo vai querer atrair elétrons. Mas são duas forças, né? Nós temos a força da bateria puxando o elétron em direção à bateria, e nós temos os átomos que estão faltando elétrons puxando os elétrons em direção a eles, né? E chega um determinado momento, isso se equilibra e você não tem mais movimento de elétrons, ou seja, não tem corrente elétrica, né? A mesma análise nós podemos fazer do lado de cá, né, com as cargas invertidas, mas a ideia é a mesma. O resultado disso é que uma junção PN, né, colocada positivo no N, né, e negativo no P, a gente chama de polarização reversa, não conduz corrente elétrica. Então temos duas situações: a corrente elétrica sendo conduzida com uma facilidade muito grande e uma corrente elétrica
nula, né, ou muito pequena, porque essa estrutura fica travada e você não consegue conduzir no sentido contrário. Esta é a representação do diodo que nós conhecemos, né, estudado na eletrônica, e o cristal P é chamado de anodo e o cristal N é chamado de catodo. Mas vamos ver uma nova estrutura. Essa junção é PN, né, ligado a 2 terminais, mas vamos ver essa estrutura aqui, que ao invés de 2 terminais eu tenho 3 terminais. E percebam que são 2 junções PN. Eu tenho uma junção PN deste lado e com o mesmo material que foi utilizado, né, para essa junção PN, esse PN é formado do lado de lá. Ou seja, eu tenho 2 junções PN, mas o cristal N está sendo compartilhado pelos 2 lados, né? Esse tipo de estrutura é chamado de transistor. Neste exemplo aqui, né, nesse tipo de arranjo, né, é chamado de transistor BJT, transistor bipolar de junção. Vamos ver como que ele funciona, né? Este transistor, que neste exemplo aqui é um PNP, um transistor PNP, ele possui um terminal que nós vamos chamar de coletor e um terminal do centro é chamado de base. E para ele funcionar da maneira que nós queremos aqui, que vai funcionar como um amplificador, daqui a pouco eu vou mostrar, o coletor, que é P, eu ligo o negativo. Lembrando que onde é maior é positivo na fonte, né? Aqui o positivo da fonte está ligado no N e o P está ligado no negativo. Então, quando eu ligo desta maneira, coletor e base está polarizado reversamente, né? Reversamente é esta situação aqui, aonde está tudo travado, né? Você não tem corrente elétrica. Então, ligando dessa maneira, nós não temos corrente elétrica circulando por aqui. Bem, mas nesta mesma estrutura, eu posso, do outro lado, que é chamado de emissor, este outro terminal entre emissor e base, fazer o inverso, né? Eu posso colocar o positivo no P, o negativo da fonte no N, e eu polarizo diretamente, eu posso polarizar diretamente. Então veja bem o que eu estou fazendo. Eu estou polarizando reversamente esta região, mas no lado de cá estou polarizando diretamente. Isso aqui vai conduzir, né? Vai ter uma condução violenta aqui, né? Você vai ter essa junção PN aqui conduzindo, né, com uma resistência muito baixa, e então nós temos a situação. Vamos ver o que acontece quando se faz isso. Olha só, se eu coloquei uma polarização direta desse lado aqui, ou seja, vai conduzir, eu vou estar jogando elétrons aqui na base. Esses elétrons vão começar a circular porque eles estão passando aqui, indo para o emissor. Só que aqui na base eu também tenho a junção PN, porque é o mesmo cristal N, que está polarizado reversamente, né? Que está com esta barreira de potencial aqui, né? Formada. Ora, eu vou jogar elétrons aqui nessa estrutura, porque como é o mesmo cristal, né? Estou jogando elétrons aqui nessa estrutura. O que acontece? Estava polarizado ou está polarizado reversamente, porém foi aqui injetado elétrons, e esses elétrons injetados eles vão perturbar ou vão, né, bagunçar aquela polarização reversa que estava travada. Com isso, nós teremos uma corrente passando do coletor e indo para o emissor. Bem, por que a corrente do coletor vai para o emissor? A princípio, poderíamos pensar que essa corrente do coletor, como aqui era reverso, e ele começou a conduzir, então circularia por aqui, né? Mas olha só, nós temos um positivo da fonte e aqui está positivo. Tudo bem, estava reverso, estava positivo. Mas se você pegar o positivo da fonte e caminhar para esse lado, você vai ver que tem um outro positivo mais forte ainda. São 2 baterias em série. Então, vou somar esta tensão mais essa.
Isso significa que neste circuito, aqui no emissor, é muito mais positivo do que na base. Então a corrente, na hora que você perturba aqui a região de depressão que estava reversa, a corrente vai passar do coletor e não vai vir para cá. Aqui é mais positivo e ela vai para o emissor. Bem, nisso aqui nós podemos ver o seguinte, que nós temos uma pequena corrente que está entrando aqui, provocando uma grande turbulência, né, nesta região de depressão, e a corrente que vai passar por aqui vai ser a corrente do coletor, principalmente. Por que eu estou dizendo isso? Porque nesta estrutura, ela é construída de uma maneira que uma pequena corrente na base, ela já provoca uma turbulência aqui, né? Não é um termo muito adequado, mas vamos usar essa expressão, né? Provoca uma turbulência nessa região e já dispara uma corrente enorme lá em cima. A estrutura é feita para isso, para você com a pequena corrente já provocar uma grande perturbação. Então nós temos aqui uma relação matemática que mostra isso. Você tem aqui uma corrente de base, que eu chamei de IB, e a corrente de coletor, que é chamado de IC. Este valor aqui, chamado beta, é um fator que define o quanto a corrente de coletor é maior do que a corrente da base. Valores típicos de beta, 150, né? Acima de 100, 180, 200. E isso matematicamente aqui está mostrando que se você provoca pequenas variações aqui, se o beta, por exemplo, for 200, né? Uma pequena variação aqui vai provocar uma variação enorme aqui de 200 vezes. Então esse número aqui é quantas vezes isso aqui altera quando você faz uma alteração nessa corrente da base. E assim ele funciona como um amplificador. Você tem um dispositivo que uma pequena corrente na base controla uma grande corrente do coletor, né? Esse é o funcionamento do transistor BJT. Eu dei toda a explicação por conveniência, né? Com um transistor com a estrutura chamado PNP, que recebe um nome aí bastante óbvio, né, de transistor PNP, que simboliza, né, que representa o que está montado lá dentro. PNP é exatamente a estrutura interna, né? Mas nós temos a opção também de ter um transistor com uma estrutura NPN. É basicamente a mesma coisa do PNP, o funcionamento assim, o princípio de funcionamento é o mesmo. Qual é a diferença do NPN para o PNP? A principal diferença é a inversão das polaridades, né? Para polarizar reverso, aqui você aplicou o N, o negativo, e aqui o positivo. Aqui inverte, onde era positivo vira negativo, né? E assim vai. No caso aqui, na coletor e base, a gente coloca um positivo no N e um negativo, ou seja, é o inverso da tensão desse aqui, mas o funcionamento é o mesmo. O transistor NPN atualmente é o mais utilizado. Existem algumas razões aí, mobilidade de carga, enfim, existem alguns fatores que levaram à escolha do NPN, que não vem ao caso aqui, mas o NPN é a estrutura mais utilizada atualmente em transistores, tá? Então, isso aí foi uma explicação rápida, gostaria que fosse um pouco mais curto, mas né, foi um pouco mais longo do que eu imaginava, mas é isso aí. Espero que ajudem nessa explicação e até a próxima, pessoal.